gente vai dar uma voltinha no Lidl pra ver o que tem diferente. É uma academia normal, tá, gente? Só que mais completinho, com algumas atividades. É que a gente ia pagar naquele que a gente já mostra pra vocês todo mês. A gente comprava nesses... Mãe e o Edu adoram essas balinhas, mas olha, 1,2 kg, tamanho do pote. Aqui, essa linha toda aqui do Lidl é só de coisa, sabe? Vou fazer as marmitas da semana pra mim e pro Edu. Vou deixar tudo organizado e ele vai fazer o almoço hoje. Vou ficar totalmente submersa à água, como aconteceu no Rio Grande do Sul. O negócio da previsão do tempo só tem previsão do tempo, é só chuva. Amanhã no do caramba, no meio da rua, que não tem uma parada, não é uma estação de autocarro, ninguém na rua, frio, escuro, nada. Aplicação da empresa para a segurança social? Eu disse não. Disse, pois bem, tem que ter. A gente vai dar uma voltinha no Lidl pra ver o que tem diferente. Vocês, onde é que a gente tava agora, mano? Treinando. Por quê? Porque é a única coisa que dá pra fazer, gente. Porque o céu vive nublado e a chuva constante. A gente sempre vai lá naquele continente, mas hoje a gente vai vir aqui no Lidl, que diz que tem umas coisinhas diferentes. Tipo o pão francês, vulgo gaúchos cacetinho. Então a gente vai ver. Vou mostrar brevemente como é que é a academia pra vocês. É uma academia normal, tá, gente? Só que mais completinho, com algumas atividades. Aqui na padaria do Lidl diz que é uma das melhores que tem, as coisas aqui. Umas coisas diferentes. E é bem baratinho. Ó, cruzinho. Olha os palmiers. Olha quanto é que tá esse mix natural aqui. 99 cêntimos, é isso? É isso. Ó, o cafezinho, 2,95. Mais ou menos o que a gente ia pagar naquele que a gente já mostra pra vocês todo mês. A gente comprava antes desse carro, mas começou a ficar mais caro, não valeu a pena. Lembrem, tá o preço em cima, não embaixo. Quase infartei quando eu vi esse aqui e olhei pra baixo. 14 euros. Sim. Chicória e café juntos. Cappuccino. Ó, tá 3,85 as cápsulas aqui. Tem essa aqui, se eu não me engano, com 48 cápsulas. Mas essa daqui não sei quanto é. 9. Aqui, acho que é isso. Não, também. Essas bolachinhas belgas. Tem uma cara de cebola. Aqui também. Olha essas bolachinhas de canela, todo mundo fala bem. Essas que vem numa caixinha. Acho tão legal. Olha que lindo. Do nada uma perdida aqui. Sem açúcar. Ah, tá aqui, ó. Mas sem açúcar. E 69. Mas não faz muita diferença pra mim. Olha que loucura. O 1,99. Claro, esse aqui não é desse preço, mas ó. Esses doces sem açúcar aqui. 1,65. Esse aqui é o grandão, ó. O que eu tenho lá em casa é um pequeno. Mas tem várias opções. A mãe e o Edu adoram essas balinhas. Mas olha, 1,2 kg, tamanho do pote. Olha ali o preço, 2,99. Não, essa tá 5. 5,99, um pote. Olha o tamanho desse sanduichão. Pra vocês terem uma ideia do tamanho de uma pizza. 480 gramas, ó. O preço dele é uma rosca. Tem a outra ali também. Olha, várias coisas em forma de rosas, corações, Dia dos Namorados. Os precinhos aqui, pra vocês verem. Que bonitinho. Pra mim, esses Nescau, esses cereais aqui, eles têm muito cara de americano. Esse aqui também, olha. Olha, tá 29. Aqui. Aqui, essa linha toda aqui do Lidl é só de coisas que estão em oferta. Olha, mantinha 12. Tem muita coisa em oferta. Olha, cervejas. Vem 20, 9,79 o fardinho. Tem da Heineken também. Da Heineken vem 24, 14. Olha que loucura isso aqui, 119 mais, ó. É uma batedeira, tá vendo? Só que ele também dá pra colocar um liquidificador em cima. E ele moe carne. Olha que loucura um negócio desse. 119. Olha quem apareceu meio tímido aqui. Sol! Depois de semanas, ontem ele apareceu também. Provavelmente pelas nuvens carregadas deve chover, mas pelo menos ele deu as caras um pouquinho agora. E agora a gente já veio do Lidl ali.
E a gente vai no Continente, onde a gente já vai de praxe, mas a gente queria mexer uma novidade no Lidl. Pegamos duas coisas que a gente achou interessante. E só, o resto vai pro Continente mesmo, que a gente já tá acostumado. Tem negócio que tem muito aqui é queijo. Queijo e coisas assim, tipo salame, coisas pra usar. Tem muita coisa. Esses cornetinhos também, da Bueno. Ah, chega a dar uma água na boca. Aquele ali também, a gente vai experimentar. Mas agora tá meio frio, né, pra experimentar essas coisas, mas tem opções, muitas opções. Olha, a gente achou uma manteiga que tem gostinho e cheirinho de manteiga mesmo. Que é essa dos Açores, vale a dica aí pra quem não sabe. Porque essas outras todas aqui, elas são até boas, mas não é a mesma coisa. As outras são cremosas. É, elas parecem mais manteiga do que, mais margarina do que manteiga. E essa daqui, não, essa aqui é manteiga. Olha o robozinho que fica limpando aqui. Ele vai lá, tô limpando. Olha, tem uns energéticos diferentes da Monster ali. Aquele ali é zero açúcar também. Aqui também tem uns de maçã e gengibre da Red Bull. Veio de açaí sem açúcar pra cá também. Eu guapa. Tô guapa. Faço a menor ideia do sabor da galera. Hoje alguém vai provar, né? Aquela carninha que tá lá e aquela bebida lá. Tem que. Olha, uma Pringles misteriosa. Do Fallout. O que será que deve ser esse sabor? Mystery Flower. Olha, esse daqui é igual o nosso Doritos. Não tem aquele nosso Doritos vermelho. Só pra avisar vocês, não tem. Só tem essa cor aqui. Que é pra ser o nosso mesmo, mas o sabor não é o mesmo. E aí tem esse aqui, que é da marca branca, que é a marca do mercado. O preço é mais barato. Tá vendo? Olha, tem vários Doritos, mas não tem igual tem o nosso do Brasil. Olha, nem deu muito, só já foi embora. Uma porcaria, mas agora a gente vai voltar pra casa. Alguém vai fazer o almoço. E sendo assim, vou tomar um chimarrão. Tempo nublado, chuvisqueirinho chato que não adianta nada. O guarda-chuva tá aqui, mas não serve pra porra nenhuma com esse vento. Olha, tem o vento pra vocês verem. A ventania. E é isso, parece que hoje é domingo. Já dá aquele climinha depressivo, mas não é sábado. Ó, do nada, um ventão. E a gente fica que nem uns... que nem uns pinguins. Se deixar, parece só as bolitas do zóio pra fora, o resto nem pensar. Quase leva a gente esse vento. Olha, eu aqui já vou começar a fazer as marmitas da semana pra mim e pro Edu. Já deixei tudo organizado e ele vai fazer o almoço hoje, que vai ser o que, bem? Estrogonofe. Meu preferido. Adoro comer estrogonofe. Não é o preferido dele, mas é o meu preferido. E aí aqui a gente achou assim os cogumelos. Vamos ver se é bom. Vamos ver se tem aquele mesmo gostinho que nossos tem. Que é aqueles de saquinho, né? Me dá o sal aí, que eu já vou temperar também aqui. Lá ficam os nossos temperos. Gostamos. Aqui só tem sal assim, não tem aquele sal de pacotinho que tu coloca no negócio. Mas vou falar que é melhor ter um sal daquele que tu mete a mão e joga do que esse daqui, porque é fácil de se perder nesse aqui e salgar o negócio. Aí já temperei meu franguinho. Agora eu vou colocar aqui no forno. E é isso. Olha aí, enquanto ele faz nosso almoço. Bonitinho. Ó meu pano de prato. Meu pano de prato. Olha, ainda bota ali, ó. Pelo amor de Deus. Vou fazer um mate. Nossa. Ah! E aqui o creme de leite que a gente utiliza é Nata. Nata para culinária. É bem bom. Esse aqui é da marca da Parmalat, mas já usei da marca do mercado também. Aqui do Continente. E é muito bom. Ok, vou adiantando aqui o nosso mate. Aqui as chuvas estão uma coisa tensa. Leiria ali, que é antes de Lisboa, foi onde mais foi afetado, né? Bem, teve, tipo, realmente foi uma catástrofe. Não chegou a ficar totalmente submersa a água como aconteceu no Rio Grande do Sul. Se não me engano, ele tem uma barragem. Mas foi muito feio, assim, foi uma ventania que destruiu, acho que toda a cidade. Se não foi 100% da cidade, então eles ainda estão se reconstruindo. Aqui nós, aqui do norte, no Porto, a gente não sofreu tanto que nem pessoal de Lisboa, Leiria. Leiria foi 100%, mas mais aproximado a Lisboa. Nós aqui do norte teve vento, muita chuva. Teve algumas partes do rio que transbordou, assim, mas não chegou a ser o que a gente já passou no Rio Grande do Sul, né? Da enchente ali, a minha família, enfim.
que todo mundo teve que passar por aquilo, infelizmente. Mas, realmente, aconteceu e tá feio a coisa. E é uma coisa que não é fácil passar o inverno. A gente que acabou de vir de um inverno rigoroso do Rio Grande do Sul, foi um dos mais rigorosos. Fazia muitos anos que não fazia assim, temperatura negativa na cidade, por exemplo, Canoas, que era onde a gente morava. Então, pra nós, de fato, quando a gente... Não sei se essa árvore não tá boa ainda. Então, quando a gente veio, de fato, pra cá, a gente pensou, o lado bom é que a gente vindo do inverno direto pro inverno aqui, a gente meio que vai estar acostumado. Só que tem um negócio, lá no Rio Grande do Sul, o inverno é feio, sim, foi rigoroso, foi temperatura muito baixa, muita chuva como sempre. Sim, com toda certeza. Só que tem uma diferença, a gente não passa pela metade do que, por exemplo, aqui passa, que é tempos nublados o tempo todo. Lá a gente tem dias de temperatura aqui, hoje tá a temperatura acho que menos 5, se eu não me engano acho que tá menos 5 graus agora. Não, tá 5, agora tá 5 graus ali. Mas assim, tá uma temperatura bem que ok, pra gente que tá acostumado com temperatura baixa também. Mas no Rio Grande do Sul a gente tem muitos dias no inverno que existe o sol, que tem um dia, que tá meio que calor, ou às vezes tá muito frio, mas tem sol, tem um dia azul, né, um céuzinho azul pra gente poder ver e se animar um pouquinho. Aqui, sei lá, pra mais de 3 semanas assim, nublado, tempo fechado, chuva, chuva, chuva e é só, não tem nada além disso. Quando abriu um solzinho foi ontem abriu um sol, bem bom até, eu tava lá no centro de Porto e mostrei pra quem me acompanha aqui no Instagram, mostrei, a gente tava maior facerice por causa disso, não fui só eu, acho que todos o pessoal aqui de Portugal ficou muito faceiro com o solzinho. Brevemente no dia de hoje vocês viram também um solzinho, mas muito brevemente, não foi muito além daquilo. E pra nós é ruim, porque particularmente pra mim, tô me sentindo já quase meio que depressiva com essa questão ali de não ter sol. Pra mim é muito importante. Pode estar um frio que for, mas um pouquinho de sol é importante. Pra nós que a gente vem do inverno, pega mais um inverno, são 2 seguidos, sem um verão e vendo todo mundo lá curtindo o verão, dá uma depressão danada, mas a gente segura, mata no peito. São as escolhas adultas que a gente tem que fazer na vida e pronto, é isso. E pra ti, meu bem, como é que tá sendo o inverno? Olha, não tá sendo ok. Sabia que aqui a gente por mais que seja do Rio Grande do Sul, a gente já tá acostumado com temperaturas baixas, mas aqui a sensação térmica é um pouco diferente. Que é o que eu falo muitas vezes, né? Aqui a gente faz, tem dias que a gente chega, tá 10 graus, mas a sensação térmica é de 2, 1. E aí é confuso e é gelado. Sim. Mas tá sendo ok, tirando a falta do sol, né? Mas quase tudo certo. Exato, tirando a falta do sol, que nos deixa mais... Mas às vezes a gente fica mais ajojadinho, porque tu abre o negócio da previsão do tempo, só tem previsão do tempo, é só chuva. Só. Os próximos 10 dias são chuva. Aí tu olha na próxima semana, chuva. Na outra, chuva. Então assim, são já 3 a 4 semanas que a gente tá vivendo isso. Os próximos 10 dias vai continuar nisso, não vai mudar. E não tem o que fazer. Vamos tentar passar esse inverno aí. E todo mundo diz que o verão aqui é muito bom, que a cidade funciona de uma maneira diferente, as pessoas ficam diferentes, até porque amanhece muito mais cedo e anoitece muito mais tarde. Agora, dia 23 de março, se eu não me engano, já começa o horário de verão. 23 de março, e o verão começa só em junho. Mas a partir do dia 23, os dias já são mais longos, porque só anoitece a partir das 10 da noite. E isso pra mim é algo que realmente eu gosto muito. Então, vamos torcer que realmente seja tão bom como todo mundo tá dizendo que é, né? Mas todo mundo fala, não, aguenta passar o inverno e que depois vai melhorar. Mas realmente, o problema é porque a gente já veio de mais um inverno, sendo 2 invernos consecutivos. Mas é isso, eu espero que pare pelo menos de chover. Se continuar frio, não é um problema, mas que pare de chover, até porque essa galera de Leiria precisa se recuperar e para isso precisa realmente um tempo bom e falta mão de obra, falta ajuda. Eu sei que quem é da região próxima ali tá ajudando bastante. Eu até conheci uma menina que é de Leiria, graças a Deus dá tudo certo lá com a casa dela, ela é do Paraná. E tá tudo certo lá, mas ela disse que realmente tá bem difícil.
A cidade parece que um cenário de guerra, de tão feio que tá a coisa. Eu espero que fique tudo bem, assim como o Rio Grande do Sul ficou, Brumadinho ficou, porque tem que ficar, né? A gente não tem muito o que fazer, tem que passar pela situação e pronto. O Brumadinho foi uma coisa um pouco diferente, né? Foi uma barragem de sedimento. Sim. Mas entendi. Assim como, eu tô dizendo que as catástrofes, né? Sim. Assim como o Rio Grande do Sul. E agora eu vou falar um pouquinho pra vocês de como é que foi a AIMA. Vou falar um pouco a minha, daí eu deixo o Edu falar um pouco dele enquanto ele cozinha. Mas assim, a gente teve AIMAs em dias diferentes, vocês estavam curiosos pra entender como é que foi isso. Foi em dias diferentes que nós tivemos a nossa AIMA. O Edu foi dia 9 de janeiro, eu fui dia 12 de janeiro. E os nossos vistos venciam. Agora... A gente se confundiu, lembra? Sim, a gente se confundiu, eu achei que a dele era dia 7. E era dia 7. Era dia 7 no fim. É verdade, é dia 7. O do Edu foi dia 7 e a minha foi dia 12. Semana só de diferença. E a dele foi bem longe, né? Foi lá no Algarve, como que é o nome do lugar onde foi? Faro. Em Faro. É em Faro? Não, em Faro mesmo. É isso aí. E a minha foi em Lisboa, foi na loja nova da AIMA. Fui super bem atendida, não posso falar que não. Tava medianamente organizado na medida do possível, acredito eu, com todo aquele caos, né, de imigrantes tentando buscar ali seus atendimentos, enfim, resolver as situações. Eu levei todos os meus documentos bem separadinhos, conforme já tinha uma solicitação, conforme orientado pelo nosso advogado. Então eu já tinha levado os meus documentos de arrendamento, que era o contrato daqui, junto com o comprovante de pagamento dos meses, né, que a gente já estava aqui no apartamento. Junto também levamos uma declaração que agora eles pedem, que é nova, a declaração de arrendamento, que só a gente que preenche, não precisa o senhorio preencher. Levei isso. Da parte pessoal que se pede, que é o do passaporte. O que eu tava fazendo bobagem ali atrás, né? Eu falando um negócio sério e ele fazendo bobagem ali atrás. Mas eu levei, foi a cópia do passaporte. Não cheguei a levar porque eles tiram lá. Eles tiram lá porque eles precisam da parte do visto também com o carimbo. Então, levei o meu passaporte, levei o NIS e o NIF, que já foi algo que a gente já veio com eles prontos do Brasil. O que mais que a gente levou de pessoal? Acho que foi isso, né? Isso, NIS, NIF, o PB4. O PB4 também, que é o da saúde, né? Quando a gente não tem utente. Os nossos antecedentes criminais renovados no Brasil. Não podia ser o mesmo que nós utilizamos para fazer isso. É um documento novo. Assim, gente, quem ainda não foi na AIMA e tem que ir, já se prepara que é um negócio assim, cada semana tem um documento novo. E aí, nessa AIMA, a gente teve que levar o antecedentes criminais atualizados do Brasil. A gente solicitou, foi bem rapidinho, a gente pegou aqui a gente pegou online aqui mesmo. Polícia Federal, para pessoa. Exatamente. Então, a gente levou isso. Dos pessoais, da parte profissional, contrato de trabalho, os últimos contra-cheques para nós no Brasil, né, que são comprovantes de pagamento, enfim, peguei os últimos. Levei também uma declaração que se pedia, declaração de entidade patronal. Levei a que a empresa tinha e levei uma que a AIMA tem lá, que ela já disponibiliza, que a empresa também fez e preencheu para mim depois. Levei isso e acho que o comprovativo também do sistema do NIS ali, de pagamentos, enfim, que a empresa realmente já me cadastrou, enfim, isso aí. Levei isso também. E depois levei alguns documentos à parte a mais, assim, que não pedia, mas se me pedisse já estava ali, que foi nossa certidão de casamento e o meu diploma também do Brasil, porque quando eu solicitei, eu botei isso, né, o meu diploma, eles sabiam qual era a minha área, que eu sou nutricionista do Brasil, então resolvi levar também para eles, caso eles me pedissem, também já estava ali. Mas não pediram. Foi isso, foi muito tranquilo, a menina falou, tá bem organizada, tá tudo aqui, pegou os documentos, já fez o scanner ali na hora, do meu passaporte com o visto também. Já falou, olha, vamos bater a foto, e aí quando ela fala, vai bater a foto, já sabe que, ok, tá tudo certo, não vai mandar tu voltar em outro momento. Então bati a foto e fiz o pagamento, taxa 58 com alguma coisa, né? Foi 58, 58.
O Edu ainda pagou uma taxa a mais para poder buscar o cartão de residência dele lá direto na loja da Aima. Eu não pude fazer isso porque a loja era nova e eles ainda não estavam recebendo esses documentos. Então vou ter que esperar chegar aqui em casa mesmo. E é isso, gente. De experiência que eu tive de atendimento foi muito bom. De organização, acho que da minha parte, tudo que precisava ter de documento, eu já deixei separado. Se quiserem, a gente pode botar aqui na descrição os documentos para vocês poderem saber. Mas assim, não se atentem a esses, porque pode ser que quando você vai fazer a sua entrevista, sejam outros documentos que te peçam, ou que aqueles que a gente levou já não precise mais necessariamente. Sempre tá de olho no site da Aima. Exatamente. Se você não tem um advogado que é quem vai estar de olho para você, então esteja sempre de olho no site lá da Aima e sempre se tem aquela informação. Olha, mas não estava aqui no site, senão eles vão te falar, pois é, não estava, mas agora pede. Ok, mas não tem essa informação aqui, então vocês não podem exigir. Até conversei sobre essa questão com a menina que me atendeu lá e ela falou, exatamente, se tiver no site a gente vai pedir. Se não tiver no site, alguém pedir e você falar, olha, mas não tá no site, a gente vai dizer, ok, tudo bem, não tá atualizado lá ainda. Se conseguir, tem uns que lá eles estavam bem simpáticos, assim, eles deixavam o pessoal ir lá fora e davam assim, te dou 10 minutos então pra tu conseguir esse documento e retornar aqui. Tinha gente que conseguia, tinha gente que não. Tava com problema na hora de cadastrar as digitais, a gente teve que descer outro andar, foi outra confusão, mas também deu tudo certo, foi rápido também. E logo saímos de lá, né? A gente saiu daqui, foi olhar a função, a gente saiu daqui de Porto, 1h40 da manhã, pegamos o ônibus, né, o Flixbus, pra Lisboa, chegamos lá em Lisboa 6 horas da manhã. E aí, que é tipo numa rodoviária, assim, perto de um shopping. E aí a gente ficou dando umas voltas, porque a minha entrevista era só às 9 horas da manhã. E não tinha um ônibus que chegava lá às 7 horas, mas eu não queria me arriscar a chegar tão perto do horário e de repente não conseguir um Uber ou um trânsito, né, acabar atrapalhando. Eu queria tudo com muita calma, então já cheguei com antecedência. A gente deu umas voltas lá até umas 7 horas da manhã, 7h30, e depois a gente chamou um Uber, já achamos onde era a loja da Aima, demos uma caminhada por lá, vimos que já tinha uma fila de gente, que normalmente quem não tem agendamento, quem tá tentando o agendamento, por isso que fica naquela fila. Muitas das vezes não dá certo, mas a galera vai lá e tenta. Tomamos um cafezinho bem gostoso numa padaria quase que do lado ali, da Aima, e eu fui tranquila. Falei, olha, não vou ir muito com antecedência também, vou meia hora antes, eu apareço lá na porta pra ver se elas me deixam entrar. 8h30, ela meio que tava me ignorando na porta, assim, tinha 2 seguranças e mais uma galera. E aí eu falei, olha, eu tenho agendamento. Ela, opa, tem agendamento? Já mudou tudo, o contexto, já pegou rapidinho, já falou, pode subir lá, terceiro andar. Fui, pronto, ficou tudo certo. Mas era muita gente, vou falar pra vocês, é muita gente que está atrás de um agendamento ou estava precisando regularizar algum documento e estava lá no andar de baixo, que a gente via que era quem estava com uma maior dificuldade. Ali o Edu terminando o almoço, conta pra eles aí, amor, como é que foi a tua experiência na Aima. Os documentos são o mesmo, tá, galera? Tanto dele quanto pra mim. Mas o Edu teve um plus a mais que ele soube de um documento antes de mim. Então ele vai contar pra vocês como é que foi. Olha, aparentemente, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Aparentemente, me parece igual. Igual. Olha aí, tô guardando naqueles potinhos, ó, tá vendo? Ele disse que a gente não ia usar, tá aqui, ó, potinho. Mas aparentemente é igual. Só, pessoal, que nem a Ruth comentou, né? O dela foi em Lisboa, o meu foi em Faro. Eu vou na propaganda da Sol, agora que eu vi, hein, galera. Opa, fazendo a propaganda da empresa dele. Ó. Então eu acabei indo sozinho, né? A Ruth não consegui ir comigo, nem fazia muito sentido também. A viagem até Faro é 7 horas, então eu tive que pegar um Flixbus aqui às 11h40 e cheguei lá, na verdade 10h40 e cheguei lá às 6 horas da manhã. Só que é uma coisa muito doida, porque Faro é uma cidade pequena relativamente falando e é, vamos dizer assim, mais pacata. Então eu cheguei lá às 6 da manhã num frio do caramba, no meio da rua, que não tem uma parada, não é uma estação de autocarro, ninguém na rua, frio, escuro, nada, né? Mas enfim, superado isso, às 8 horas da manhã eu fui lá pra loja da Aima. Só que ela fica dentro do mercado público deles aqui.
Então foi ok, eu consegui tomar um café, consegui ficar mais aquecido ali naquele ambiente. É uma loja que tem mais serviços do que só a Aimor, né? Mas questão de atendimento muito bom, não foi demorado. Eu tinha a agenda era marcada para as 10 da manhã, eles me chamaram às 10h02 da manhã. E aí, no meu caso, teve uma dificuldade, né? Porque eu comecei, o meu contrato de trabalho ele iniciaria dia 2 de janeiro, e era dia 7. Então, como eu não tinha comprovante de pagamento, eles me pediram um documento que tipo, não está em site, não está em lugar nenhum, que é a comunicação. Mas assim, explica essa parada do contrato, porque o Edu, ele trabalha com uma empresa que é do Brasil, e ele já trabalha nessa empresa já faz um ano. Quase 2 anos. Exatamente, quase 2 anos. E ele chegou aqui, e aí o que eles fizeram? Para poder manter esse contrato, a empresa dele teve que fazer todo um rolo com o RH português para poder fazer o contrato dele. Exatamente. Então eu não tinha no modelo daquele contrato, né? Eu só tinha teoricamente 5 dias de trabalho. Então eles pediram a comunicação, né, da empresa, desse RH para a Segurança Social. E, cara, foi meio doido assim, porque eu tinha separado todos os documentos, que nem a gente disse, a gente separou, a gente fragmentou, né? O que era pessoal, o que era de trabalho, o que era de moradia, tudo, bem bonitinho em bloquinhos. E eu fui entregando pra ela. Ela pegou todos os documentos e me fez essa pergunta. Tá, e tu tem a comunicação da empresa para a Segurança Social? Eu disse não. Disse, pois bem, tem que ter, porque senão eu vou ter que reagendar para um outro dia. Em Faro, era 7 horas, gente. Reagendar, gente, é um caos aqui, é um caos. A gente está falando não só de tempo, de agenda, né, para frente, mas é difícil tu ir 7 horas num ônibus, mais 7 para voltar, é tenso. E aí eu falei pra eles, olha, eu não tenho, mas eu vou ligar pro RH da minha empresa e eu vou dar um jeito, a gente vai conseguir. Eu ainda não acredito muito no que aconteceu, assim, né? Mas ela olhou pra mim e disse, então vou fazer o seguinte, eu acho que tu levar quanto tempo? Uns 10 minutos, 20 minutos? Já, acho que sim, mais ou menos uns 10, 20 minutos. Gente, levou 1h30 pra conseguir esse documento. Com todo o apoio que eu tive do RH, da Soul, da DIL, levou 1h30. Ela olhou pra mim e disse assim, eu vou almoçar e te sugiro ir almoçar. Quando eu voltar, eu te chamo de novo e tu me entrega esse documento se tu já tiver. Caso tu não o tenha, eu vou reagendar pra ti. Ela voltou, a minha empresa conseguiu. Dali foi 10 minutos para finalizar a documentação, tudo certo. Tirei foto, digital, assinatura. Os dois documentos que eles tinham pedido pro Edu, galera, eram os mesmos documentos que depois eu fiquei atenta e falei com o meu advogado. Falei, leva, ele falou, leva, porque a gente nunca sabe. Cada loja tem a sua própria particularidade. Um detalhe muito importante, tá? No meu caso, esse documento de comunicação da empresa para a Segurança Social era muito específico, porque eu estava há 5 dias trabalhando. Eu estava há 5 dias trabalhando na empresa e eu não tinha comprovantes de pagamento dela. Então, não é um documento obrigatório, mas era o meu caso específico, tá? Então, eu vou dar uma sugestão para vocês. A maioria das pessoas que eu vi ali sendo reagendadas e aquela coisa toda, muitos sim eram brasileiros. E normalmente quando faltava um documento, no meu caso não era obrigatório, mas como ele fica do lado, né, são várias mesas ao lado, muitas vezes a reação que tu tem é de tentar... Não vou dizer enganar. O jeitinho. É o jeitinho brasileiro. Cara, não vai funcionar. Se tu ficar agressivo, como aconteceu em alguns casos que eu presenciei ali, não vai funcionar. A melhor forma que tem, que é como não é a melhor forma, mas o que eu fiz foi ficar calmo, compreende a situação e seja educado e cordial com a pessoa. Foi exatamente o que eu fiz. Cara, ela me deixou ter 1h30 de gap para eu poder conseguir o documento e voltar ali e fazer com ela. Em qualquer outro lugar, se não for gentil, educado, não seja só assim, né? Seja na vida. Nesse momento em específico, faça isso. A pessoa não está lhe querendo te negar, ela só quer o documento que eles querem, tá lá no site. Exatamente, eles querem a Tá questão no site. tá no site, tá listado lá quais documentos tem que ter. Eles não estão pedindo aqueles documentos, pronto. Leva aquilo lá e não tenta chegar lá e, mas eu não tenho, mas a maioria, o problema é NIS. NIS aqui a gente sabe que é tipo contrato de
O número de NIS, para vocês entenderem, Segurança social. ele é o número da segurança social, que é como se fosse a nossa carteira de trabalho do Brasil. E a maioria que chega aqui já não tem isso. Esse é o problema, porque realmente é um problema que é muito difícil mesmo, porque tu vem com um visto que já, teoricamente, deveria já te dar o NIF e o NIS, que é o teu CPF e o da carteira de trabalho. Só que eles não dão e ainda é uma dificuldade burocrática tremenda para conseguir. Então, eu entendo que às vezes as pessoas se frustram, não conseguem, muitas das pessoas acabam pagando advogado para fazer isso. Eu vim do Brasil, tive que pagar também. Mas assim, gente, é uma coisa que se tá na lista e tu não tem, não adianta chegar lá e falar: ah, mas eu já pedi. Infelizmente, eles não podem fazer nada. Isso é um ponto muito importante, tá? Todas as pessoas que eu vi ser recusada não era porque o documento estava incorreto, né, errado, é porque não tinha. E o documento, gente, ele tá no site. Quando acontece, pode acontecer de ter uma mudança, foi muito recente, foi ontem, né? Ainda deixa passar. Aí é só tu justificar. Só, olha, realmente, eu não tinha essa informação, né? Foi ontem. Mas se não, olha o site. Olha o site, não tenta dar jeitinho, não tenta ludibriar, não vai funcionar. Olha o site. O meu levou, se eu não tivesse tido esse gapzinho de um documento completamente aquém de 1h30, eu tinha levado 20 minutos na entrevista. A da Ruth demorou um pouco mais do que isso porque era muita gente. Não estava funcionando também o sistema, né? É isso, ainda não estava funcionando. E a de Faro, eu fiz tudo uma vez só. A da Ruth, como era uma loja nova, ela tinha que ir em outro lugar para tirar a foto e a digital. Então, assim, não, mas nem por isso, é porque não estava funcionando o sistema. E eu tive que descer o andar, porque senão é tudo lá mesmo. Mas eu tive que descer o andar porque não estava funcionando. Então assim, foi tranquilo, a minha, né, falando da minha experiência. Foi tranquilo, foi ok, gostei muito do atendimento deles. Eles são muito mais diretos do que a gente, ponto, eles não são grosseiros. Muita gente eu via que ela era reagendada só por conta dos documentos, que estava no site, mas a pessoa não tinha. Ah, mas meu primo, ah, mas eu não sabia, ah, mas o parente do contraparente. Não rola. Leva os documentos, olha a lista, confere, leva os documentos. Aí é sucesso. Ó, a comidinha tá pronta, uma saladinha. Ele é um molhinho Caesar que a gente compra pronto já também. Ó, um estrogonofe. O Edu na coquinha dele e eu aqui, guaranazinho zero, né? Deus, o livre. Tá quente o guaraná. Mas tá bom, muito bom. Mas é igual mesmo, esse Champions aqui, é muito bom. É que na verdade eles usam muito mais do que a gente. Lá a gente mais usa é esse aqui, o branco. Aqui eles usam muito, vários. Que é mais mediterrâneo. Gosto desse que é tipo cozido e fica uma conserva. Vou tentar descobrir como é que faz isso daqui. Agora já é 10 horas da noite. Já bateu fominha. Vamos ver. Olha, eu já sei que ele é rosa porque a caixinha se abriu. Vou mostrar pra vocês. Olha, é por causa do Dia dos Namorados, né? É um coraçãozinho. Deve ser tipo um nuggets de queijo, acredito eu. Só que rosa. É um empanado de queijo rosa. Vou colocar na forma, vamos ver como é que vai ser. Acho que tá fazendo forno. Olha aqui, ó. São os coraçõezinhos. É de queijo mesmo. Eu olhei ele, é um empanado de queijo. Com... É um formato de coração rosinha. Aí, ó. Isso aqui é a cara da minha irmã. Isso aqui é essas coisas rosas, que é tudo a cara da minha irmã. Mas como estamos em mês do Dia dos Namorados, é por isso. Vou assar pra gente dar uma beliscada e eu contar um pouquinho pra vocês também como é que tá sendo a minha validação de diploma. E espero matar a curiosidade de vocês. Então, pra encerrar nosso bate-papo de hoje com vocês, vou falar um pouquinho de como é que tá sendo o meu processo, né, de validação de diploma. Porque eu aqui em Portugal posso atuar na minha área, eu sou nutricionista no Brasil, continuo atuando como nutricionista online, porque isso sempre foi, atendendo, né, o mundo todo, e isso não muda, independente do local onde eu estou. Mas é óbvio que ter uma validação de diploma aqui em Portugal tem um outro peso, porque eu posso atuar aqui presencialmente, seja em hospital, clínicas, ginásios, que seriam as academias, ou para mim mesma numa clínica particular. Coisa que atualmente eu não posso fazer.
Eu só posso no online mesmo porque eu estou usando o meu CRN do Brasil. Para eu ter uma inscrição na ordem aqui de Portugal, eu preciso primeiro fazer essa validação. Então, o que eu trouxe do Brasil e o que eu já resolvi de lá mesmo? Basicamente, 100% eu consegui resolver lá. Que foi quando eu trouxe, eu deixei separado, né? Eu fiz com uma advogada que é amiga do meu advogado de imigração, a Ana, maravilhosa também. Então ela já me descreveu todos os documentos que eu tinha que deixar tudo pronto, ou para quando eu chegasse aqui mandar para ela, ou já mandar de lá. Muitas coisas eu já tinha mandado lá, que foi meu certificado, meu diploma, a ementa, o histórico escolar e o TCC. Eu também já tinha deixado ele pronto. Foram 5 documentos que eu precisei, tá, galera? Como eu me formei pós-pandemia, 2022, todos esses documentos já tinham um código de autenticação, que é o que facilita muito para tu não ter que precisar fazer um apostilamento de AIA, a não ser o TCC, que foi o único que eu precisei apostilar em AIA, porque não tinha esse código nele. Então esse foi o único que eu precisei. Eu fiz a apostilamento de AIA digital mesmo, para poder mandar para ela, para ficar mais fácil. Mandei todos os documentos, ficou tudo ok. Quando chegou aqui, quando a gente já estava aqui em Portugal, ela me deu um alerta, ela falou, olha, a faculdade não tá conseguindo fazer a validação de um dos teus documentos, porque ele disse que não tá com o código ativado, alguma coisa assim, e foi a ementa. E aí eu tive que olhar tudo de novo no site do Gov, fazer todo o procedimento ali passo a passo. São processos mais chatinhos, porque a gente pensa assim que, meu Deus, é uma montanha de documentos, e não é. Não é mesmo. Não sei a área que você estuda. Se você tem interesse, já comenta aqui. Olha, Ruth, eu estudo em determinada área, ou eu já me formei e quero saber como é que funciona aí em Portugal. Posso tentar descobrir para vocês, vim trazer um outro vídeo aqui falando, mas da minha experiência da área da saúde toda, num contexto, temos que fazer provas. Já dizer isso de cara para vocês. E tem que trazer esses documentos, tá? Tudo certinho, tudo bonitinho. Não tem código, tem que fazer apostilamento de AIA. Fiz isso, aí a Universidade do Porto, primeiro a reitoria fez uma pequena avaliação dos documentos para ver se estavam todos ok, se abria realmente as validações. Após isso, foi passado para a parte da nutrição, né, a faculdade da nutrição, que fez o seu análise mais minuciosa de cada uma das matérias que tem aqui em Portugal, que eu estudei no Brasil, por ser muito próximo também da época da Covid. Talvez isso também me ajudou bastante a ser um pouco mais tranquilo, ou não, ou realmente porque as matérias são muito parecidas. Sendo assim, eles me deram um ok. É um prazo que eles têm de levar até 90 dias, mas não foi o caso, não levou 90 dias. Acho que levou... Eu acredito que se levou 10 dias foi muito, né, meu bem? 2 semanas? 2 semaninhas. Foi o tempo que eles me deram a resposta de que tava tudo ok com os meus documentos e que eu iria para a etapa final, que a etapa final é uma prova. São 180 minutos que a gente faz ali a prova. Eu não sei exatamente quantas questões são. Eles não dão material para você estudar, mas eles dão as referências, tá? Tem ali num passo a passo. São 2 vezes ao ano que acontecem essa prova. Dia 1º de abril e 1º de outubro, agora de 2026. Se você ainda tá pensando em fazer e quer fazer, corre que dá tempo ainda de fazer ou em abril ou em outubro. Mas eu digo assim, não é um processo muito barato, foi um processo mais caro. Se você faz sozinho, eu já comentei acho que em outro vídeo isso com você, se faz sozinho, ele é um processo que vai te custar ali em torno de 500 euros, pelo menos na Universidade do Porto. E se você faz com um advogado, você vai ali em torno de 1.100 euros, vai dar o total. Além disso, depois que eu terminar essa parte da validação, depois que eu fizer a prova, aí, de fato, depois de passar, eu posso me inscrever na ordem. Porque depois que eu passo na prova, eu sou uma nutricionista. Não quer dizer que eu posso atuar ainda na área, só após eu me inscrever na ordem, assim como no Brasil. Aí eu vou ter que me inscrever na ordem tem um outro custo, assim como no Brasil também nós temos que pagar o CRN anual, aqui também tem, para poder atuar na área. E a última vez que eu olhei estava 186 euros ou 286, não tenho certeza ainda. Posso trazer atualizado de 2026 qual é o valor que está a ordem dos nutricionistas. Então, eu já conheci outras meninas que já fizeram a prova, que falaram, realmente, é uma prova muito cansativa mentalmente. Você imagina ficar 180 minutos lá sentada, tendo que ler e fazer. Isso que agora é digital, né? Tu vai ali, senta acho que deve ser no laboratório de informática lá que a gente deve fazer, porque eles vão me dar um código de acesso.
Mas, se eu não me engano, até 2, 3 anos atrás não era diretamente uma prova verbal. Então, tinha ali a banca, né, os 4 doutores que iriam te avaliar e você tinha que ir no tete a tete da resposta e pergunta. Que também acho que é uma coisa muito difícil, dependendo do contexto ali da sua área, dependendo de como é que você está de experiência, como é que você veio do Brasil. É um pouco diferente aqui, pelo que eu já entendi, já peguei algumas tabelas para já ir começando a estudar. Não é completamente diferente, mas tem palavras que são diferentes. E tem também, óbvio, né, tabelas nutricionais que aqui tem coisas que não são tão aceitas na quantidade quanto no Brasil é. Então essas coisas que eu tenho que me adaptar ainda, mas assim, acho que não vai ser um bicho de 7 cabeças. Eu volto para contar para vocês num outro vídeo se deu certo, se não deu certo a prova, se eu tive que remarcar, se eu consegui fazer e se eu consegui passar, né, que eu acho que é o mais importante. Mas enquanto isso não acontece, segue-se a vida do trabalho e do trabalhador normal do dia a dia, gente. Eu sempre digo, não deixem de fazer a sua vida normal. Segue a vida normal, segue trabalhando, segue fazendo suas coisas, não fica só pensando naquilo. Vai ter um tempo certo para estudar, vai ter um tempo certo para se organizar e é assim que tem que ser. E também tem que ter paciência com o processo, que é o que eu digo desde o começo. Tem que ter paciência, tanto para a AIMA a gente teve que ter paciência para separar os documentos, para respirar fundo, para entender que poderia não acontecer de primeira, assim como poderia. Ainda não chegou o nosso cartão, leva até 90 dias para chegar. Eu espero que chegue antes. A menina me deu uma esperancinha mínima lá, que algumas pessoas estavam recebendo a partir de 2 semanas, mas já passou 30 dias e ainda não recebi esse cartão. A importância do cartão de residência para nós, imigrantes que estamos aqui, é muito grande. Por quê? Sem ele, a gente não é legal ficar saindo do país. A gente até pode, porque tem aquele comprovativo que já passou na AIMA, enfim, está aguardando a resposta deles. Mas eu não acho interessante, em momento algum eu vou recomendar esse tipo de situação pra vocês, de mas eu tenho uma viagem marcada, o que acha? Eu acho que não. Eu acho que então remarca essa viagem, porque é um risco que tu corre. Então, cada um sabe de si. Se quer ir, vai, mas eu não iria. Então, acho importante a vinda desse cartão, porque para nós muda muita coisa. A gente quer conhecer muitos lugares e depende também, às vezes, de sair do país e precisa. A gente quer ir visitar o Brasil também e precisa desse cartão. Mas até lá tem que ter calma e paciência. Do meu processo de validação, é isso que eu tinha para dizer a vocês. Eu sei que vocês estão esperando que fosse um processo cansativo e burocrático. Não, gente, é um processo de paciência. Tem os documentos? Ok, vai pra prova. Faz a prova e aí é que nós vamos saber. Não faço a menor ideia. As meninas que fizeram a prova aqui, que eu conheço elas, que são do Porto, falaram que é cansativo, tem muita pergunta realmente. Por mais que tu estude, tem coisas que não estão no nosso dia a dia o tempo todo, então vai te fugir a memória naquele momento. Mas é importante, é preciso fazer se você tem essa intenção de atuar aqui, né? Nessas áreas ali da saúde, precisa fazer a prova. As outras áreas eu não sei como tá. TI eu já sei que é algo que é mundial. O Edu pode falar mais que eu, não precisa validar o diploma aqui, tá, gente? TI é mundial, a língua é a mesma. Então, o que muda só é que quem tem o inglês se sai muito melhor do que quem não tem inglês. É isso. Quem tem experiência, óbvio, conta muito também. Mas não tem um segredo mágico para isso. Eu queria ter um segredo mágico para dar para vocês, mas não tem um segredo mágico. O segredo é se organizar financeiramente, se organizar psicologicamente, porque, nem eu disse mais cedo para vocês, o tempo deixa a gente cada vez mais depressivo. Estar longe da família deixa a gente cansado, depressivo também. Quando se está trabalhando não se pensa muito, quando tá mais parado se pensa mais, então é importante você se organizar com isso e vir sabendo e vir tendo essa ciência de que é difícil mesmo. Se vem sozinha, eu acredito que deva ser muito mais complicado. Vir com alguém sempre é bom, sempre ajuda. E faz parte do processo a saudade, faz parte do processo os documentos. E assim, agora a gente ainda tá na briga do utente, que é um número de cadastro aqui para poder utilizar serviços de saúde. A gente já tem o PB4, mas precisa do utente para ter alguns descontos, para às vezes se a gente precisa de alguma receita. Eu tive que contratar um plano de saúde, até no outro vídeo falei sobre isso com vocês, que eu ia fazer uma consulta online. Foi super rápida, super tranquila aquela consulta online que eu paguei, um plano na verdade é um plano de saúde de emergência, para me darem a receita. Eu consegui a receita para ir buscar meu remédio da asma, mas também descobri que é 60% mais caro se eu não tiver o número do utente. Então a gente está nessa batalha pelo número de utente.
Fui num lugar que foi super bem atendida e era pra ter saído aquele número ali no mesmo dia. Entretanto, não deu certo. Então, eu vou ter que retornar lá em outro momento, provavelmente nessa semana, pra ver se eu consigo o número de utente. Porque é de complicado, hein, gente? Eu falo pra vocês. Não é fácil, mas se Deus quiser, vai dar certo essa semana e a gente vai conseguir. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui se vocês têm alguma dúvida sobre esse processo migratório, que não é um processo fácil, não é um processo barato. E a gente vai tentando responder ao longo dos outros vídeos aí pra vocês. Agora a gente já tá aqui, vai fazer 4 meses, então já tem um tempinho aqui a mais ali de adaptação desse começo. Lidar com os portugueses, pra mim, não é uma coisa difícil. Eu acho que o jeito deles de falar é muito parecido com o jeito gaúcho, assim, é muito reto, muito direto no que quer, no que fala. Eu me divirto bastante no trabalho, porque eles falam muita bobagem. Lembra muito meu irmão, porque tem umas brincadeiras que eu digo assim, caraca, parece que eu tô falando com meu irmão. Mas é bom porque isso anima a gente, isso dá uma divertida na nossa rotina, no nosso dia. O Edu trabalha mais home office ainda com os colegas do Brasil, tem esse contato já há 2 anos com os colegas, acredito que pra ele também isso é muito bom, porque manteve a sua rotina de trabalho. Pra mim ainda em fase de adaptação, de costumes com as palavras, com os jeitos, com as falas. Às vezes eu não entendo nada, às vezes eles falam e eu juro pra vocês, eu faço isso aqui. Eu só dou um sorriso e balanço a cabeça. E aí eles olham e me falam, não entendeu, né? Não. E não é porque é português que a gente não vai entender. Não, é porque é um português diferente, é um português de Portugal, o nosso é um português brasileiro. É diferente, as palavras. E às vezes a gente não entende. E eu falo muito rápido, assim como eles também falam muito rápido. E às vezes a gente pode não se entender. Mas tem sido muito bom, tem sido muito interessante a experiência aqui de estar aprendendo um pouquinho com eles. E por hoje, então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenha ajudado um pouquinho quem está chegando agora ou quem já está se organizando para vir ou quem já chegou. Então já aproveita para começar a nos seguir aqui, comentar, compartilhar. Quer nos seguir na nossa outra rede, quer no Instagram, no TikTok, a gente posta também vídeos mais diários e mais curtinhos ali para vocês poderem entender um pouquinho de como é que tá sendo a nossa nova vida.